Oi, pessoal, estamos aqui num podcast muito especial. Eu estou com a diretora de marketing do Google, a Maia Mal, e esse ano o Google faz 20 anos no Brasil. Gente, que data! Assim, e eu acho que é quase impossível nós todos imaginarmos a nossa vida sem essa marca, né? Sem essa empresa que realmente transformou o cenário do marketing no mundo e também no Brasil. Maia, obrigado por estar aqui. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Acompanho a sua trajetória, a sua liderança, o seu poder feminino, e ter você aqui para mim é um motivo de muito orgulho mesmo. Obrigada, é uma honra minha estar aqui. Obrigada pelo convite. Maia, já são 14 anos. Quase 14. Quase No 14 Google, anos. E o Google tem 20 anos, né? Assim, é realmente uma história muito grande. Eu queria entender um pouco como que você acha que o Google ele transformou esse cenário de marketing do Brasil. Porque eu estava conversando com seu time aqui um pouquinho antes. Vocês primeiro começaram em BH. Ninguém sabe, acho que essa história poucas pessoas sabem, né? Então o Google entrou no Brasil com uma aquisição de uma empresa em BH, de professores que tinham formado essa empresa da UFMG, que era uma empresa de busca, e aí ali que começou, e é um escritório de engenharia que continua até hoje. Então nossa base de engenharia tem uma grande parte em Belo Horizonte, eles fazem inclusive muitas das partes da busca, acontecem lá, e são esses engenheiros aqui baseados no Brasil que estão fazendo para o mundo todo. Então, a gente tem um super orgulho do escritório e depois abrimos um escritório aqui em São Paulo, mais ligados a vendas, e aí marketing, aí as outras estruturas foram sendo criadas. Muito legal. Maia, você está há 2 anos como diretora, né? E eu queria muito entender esse olhar de liderança. Quais foram os maiores aprendizados que você teve como líder e que você tem todos os dias? Porque eu acho que é quase que diário esse aprendizado que a gente tem, né? É diário mesmo, Eu acho que uma das coisas que acho que não é só de liderança, é de todo mundo, é como a gente se mantém atualizado, como que a gente está olhando para o consumidor, como é que a gente está olhando para indústria que a gente está lidando. Então, acho que isso para mim foi desde o meu começo e uma das coisas que eu venho sempre trazendo e trago para o meu time como você está vendo essas mudanças. A gente tem uma mudança grande com inteligência artificial, a gente não vai Vamos falar conseguir sobre sair isso daqui também. sem esse bingo Não tem como. da inteligência artificial. Mas antes disso, todas as mudanças que vinham, então eu passei pela mudança da gente sair do desktop para o mobile, o que as outras empresas estão fazendo, o que a indústria está se movendo e como é que o teu consumidor está mudando, né? Então, acho que uma das partes fundamentais que eu acho para o trabalho de qualquer profissional aí de marketing é olhar para o consumidor e estar atualizado e estar olhando como é que essas mudanças vão sendo feitas. Outra coisa que eu acho que é fundamental e a gente vê, é uma das coisas mais importantes assim, da cultura do Google, mas que eu acredito como líder, é como você criar um ambiente onde as pessoas possam colaborar, onde as pessoas possam se expressar e falar o que elas concordam, o que elas discordam, trazer as ideias e criar esse ambiente que ele seja respeitoso e inclusivo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Democrático, e a gente precisa que as pessoas tenham as opiniões, que elas sejam elas mesmas, não estou lá eu para dizer tudo o que precisa, não sei de tudo. Então a gente realmente precisa do time para isso e para que seja um ambiente bacana de se trabalhar. Eu acho que as pessoas só vão fazer um bom trabalho se elas estão num ambiente confortável e que elas estejam aprendendo. Eu fui para o Vale do Silício 2 vezes e eu fui há muitos anos atrás, né? Eu trabalhava como apenas com veículo, nem imaginava que estaria sentado com você aqui hoje. A vida traz boas surpresas, né? Quando a gente realmente é focado naquilo que a gente acredita. E quando eu fui para lá, eu fiquei impactado. Como empreendedor, como gestor, como líder, eu fiquei tão impactado. Eu fiquei impactado com várias coisas. Primeiro que eu fiquei impactado com os produtos que vocês criam de vocês mesmos, que eu achei aquilo lindo, aquela bicicleta, a loja que eu entrei, eu falei, gente, isso aqui é uma Disney, meu Deus, olha o que eles estão fazendo como Love Brand mesmo, né? É um lugar muito legal que vocês construíram. E também muito com a cultura. Eu lembro que uma pessoa fez um pitch pra gente, a gente foi naquelas turmas e tal, e ele começava a falar da cultura, da liberdade, dessa democracia, da meritocracia, desse lugar de crescimento. E eu posso imaginar que nesses 14 anos, quase 14 anos, você passou por muitas fases para estar hoje aqui, né? E o que é que você acha que te fez de aprendizado, de passar por tantos lugares, pelo Chrome, pelo YouTube, por esses lugares? Cada lugar deve ter tido um desafio diferente, né? E até para as pessoas que estão ouvindo, que querem e que almejam construir uma carreira, qual que é o segredo de você ir avançando esses steps até aqui?
Acho que é uma das perguntas que mais me fazem, né? E até lá dentro, como que você chegou? E as pessoas acham que é um mundo mágico, né? Eu saio daqui, chego até ali, é uma linha reta. Então, acho que o grande mito não é uma linha reta, tem muitas ondas no caminho e é muito olhar como você é responsável pela sua carreira. Eu acho que isso seja dentro do Google, seja em qualquer lugar, até onde eu estou aprendendo, o que eu tenho aqui e o que eu quero para frente, né? Eu acho que ter cada um muito dessa visão própria, assim. Autorresponsabilidade. O seu manager pode te ajudar, a sua empresa pode te ajudar, mas no final das contas, quem vai dizer se esse é o lugar que eu quero estar, se é isso que eu estou aprendendo, se eu já aprendi tudo que eu tinha, é só você que vai poder ter essa análise, né? E algumas coisas, às vezes, a sorte nos ajuda, mas a gente precisa estar no lugar certo, mostrando as coisas certas para que a sorte nos ajude, né? Então, eu comecei com Chrome lá no Google, era um trabalho muito de performance, da gente mudar um pouco do cenário de uso de navegador, ensinar para o consumidor o que é um navegador. Eu tinha que convencer as pessoas a mudarem. Capinando o mato. Total. As pessoas precisavam mudar de navegador, a gente gostaria que elas usassem um navegador que era mais rápido, uma opção melhor, mas elas nem sabiam que elas estavam usando. Então, a gente tinha que começar por ali, né? Então, foi super bacana, foi um super aprendizado. Depois veio a oportunidade do YouTube, que aí também eu acho que todo um mundo de uma love brand, de como é que a gente se engaja com uma marca que já era muito amada, que tem criadores, que tem um ecossistema, né? Ela tem o consumidor, ela tem o criador, ela tem o anunciante. Então, como essas peças se encaixam e como é que uma coisa que você mexe de um lado pode afetar o outro. Então, eu me apaixonei por esse marketing um pouco mais complexo, que a gente fala que é um pouco desse ecossistema, né? Nossa, eu fico imaginando, hoje eu acho que a gente tem falado de inteligência artificial, talvez as pessoas tenham sejam mais esclarecidas, mas na época é quase como se a gente estivesse reproduzindo isso agora, explicando o que é a inteligência artificial, catequizando o mercado, acelerando o ritmo de tudo isso, né? E eu acho que, por exemplo, quando chega um YouTube, eu acho que entra numa pauta muito legal quando a gente fala de influência, é que os criadores, eles começam a surgir, né? Aquela história de capinar o mato, né? Eram os blogs no Chrome ali e o YouTube, né? Estava me falando de um case ali do Whindersson Nunes que me chamou muita atenção, porque realmente você falou, cara, era um menino, né, super jovem, que colocava uma câmera sem grandes produções e trazia uma nova pegada de audiovisual mais orgânico, que as pessoas se identificavam com aquilo. E vocês fizeram uma campanha com ele na época, não foi isso? Então na época a gente estava muito querendo mostrar também quais são os canais. Nem a noção, a gente esquece, mas a noção do YouTube era muito mais de vídeos esparsos, e estavam começando a ter criadores que estavam fazendo uma linha de produção e uma produção mesmo dentro do seu canal. Então a gente estava muito querendo ensinar e mostrar canais que já existiam, a noção de se inscrever no canal e até mostrar isso para o nosso mercado publicitário, de que isso existia, de que olha o que a gente tem lá dentro e é um outro tipo de conteúdo que não cabe para televisão, porque não cabe ficar 20 minutos se maquiando numa TV aberta ou mesmo numa TV a cabo. Então, o único lugar que você pode ter isso é no YouTube, que você vai poder abrir o teu celular no banheiro e fazer a maquiagem junto, ou você vai poder aprender sobre alguma coisa. Então, eu acho que era muito dessa vontade. E aí, nessa campanha, um dos nossos criadores que a gente divulgou foi o Whindersson, e que mostra também um pouco desse sotaque que a gente está falando aqui, né? Como a gente também democratiza essa oportunidade. Isso é tão bonito do YouTube, qualquer um poder criar, qualquer um poder abrir uma câmera, um celular e poder colocar esse vídeo lá, e aí dá oportunidade não só para quem está nesse eixo mais tradicional aí de Rio-São Paulo, e aí surgirem essas figuras diferentes, esse humor que é regional, essa linguagem, as conexões, né? E aí a gente consegue... grandes comunidades, né? Porque você está construindo uma comunidade ali dentro. Exato. Não, eu falo muito, assim, sobre quando a gente fala de criadores, né, de influenciadores, sobre o poder da transformação social. Porque hoje em dia, com a internet e com um bom canal, com uma criatividade, você consegue mudar a vida. E a gente tem vários cases. Vocês devem ter muito orgulho de ter várias pessoas que transformaram de vida por conta realmente do trabalho que vocês fizeram e deles, obviamente, né? E isso, pra gente, é um motivo, assim, de muito orgulho de ver realmente as pessoas
explodirem nesses canais, dessas formas, do jeito que eles são, sem precisar mudar a sua essência. Isso. Que eu acho que hoje, cada vez mais, ter a sua essência que é o ponto-chave dessa autenticidade que gera conexões reais, né, dentro desses influenciadores. E conexão real e, de fato, uma profissão, né? Hoje são mais de 140 mil pessoas que se beneficiam, Nossa, 140 mil criadores que têm o YouTube como principal fonte de renda. Monetizados. Monetizados, a gente tem até mais, mas que afirmam ter o YouTube como a principal fonte de renda. E é legal também, Maia, as levas, assim, por exemplo, a gente falou do Whindersson, mas hoje tá rolando um grande boom de YouTube nas TVs, nos canais, que as pessoas têm feito as suas próprias televisões mesmo, profissionais lá dentro, né? Exato, a gente tá vendo aí o fenômeno aí da Cazé TV, Então, transmissões, então a gente tem desde um criador pequeno até grandes produções, eu acho que é isso que é bacana, até os shorts, então a gente estava ontem lá no Google com os criadores de shorts se mostrando, então pessoal novo aí, 18 anos criando e fazendo na plataforma e nos ensinando como é que a gente começa no shorts, leva para um formato longo, então acho que tem essa multiplicidade de formatos, né, a gente tem o formato longo, o formato curto, as telas, né, você assiste no computador, você assiste no celular, a televisão TV. é uma Nossa, eu vejo TV grande sempre. consumo, então, e diferentes idades, né? Então, a gente tem a Gen Z, a gente tem as pessoas mais velhas. Então, eu acho que esse YouTube realmente é uma tem alegria crianças de também, né? vê-lo. Muita criança consome os programas infantis também, né? E muito programa educacional, né? Educacional. Então muita, uma frente aí de educação muito importante. Então, como é que a gente pode, não é substituir a escola, mas como é que a gente complementa o estudo? Como é que a gente deixa de uma forma mais divertida? E como é que eu explico questões um pouco mais difíceis de uma outra forma que podem ser encontradas pelo YouTube. Então, a gente tem um super orgulho também os nossos edutubers, que a gente chama, os nossos professores, que têm também uma grande audiência, e a gente veio de ciências, a biologia, a matemática, tem todos os canais, e brasileiros fazendo isso. E para mim é uma ferramenta de busca. Assim, quando eu quero achar qualquer coisa, eu vou lá e tem sempre algum conteúdo bem explicativo, um tutorial, alguma coisa legal. Mas eu queria saber que essa experiência que você teve como head, né, de marketing do YouTube, o que é que ela trouxe de visão estratégica hoje para o Google? Eu acho que, como a gente estava falando, né, como lidar com uma marca muito amada e o que a gente faz e como é que você cresce em cima disso. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. Já era uma marca muito conhecida e forte, como é que você amplifica isso e não reduz, né? Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu levei. E esse ecossistema que eu me apaixonei, e aí chega essa hora que a gente estava falando, né, de como é que você leva a sua carreira. Entendi que talvez fosse o momento, é difícil deixar o YouTube, mas fiquei 5 anos nessa função e achei que era o momento de talvez tentar outras coisas. E o Android apareceu como uma das possibilidades. E o Android trazia para mim justamente essa ideia desse ecossistema. Então, fui aprender coisas que eu não conhecia, todo esse mercado do varejo, das operadoras, como é que a gente se insere nisso, qual que é o papel do Android. Então, foi também um pouco dessa transferência para uma marca que também é muito amada. Nossa, né? Demais, assim. Trabalhar com marcas bastante amadas e que mudam nossa vida, né? Nossa rotina. A gente passa a ser realmente, passa a ser um amigo, né? Do dia a dia. A gente conta com elas para tudo que a gente faz hoje em dia. A gente estava falando que a geração mais nova, que já nasceu com o Google aqui no Brasil, elas não têm ideia de como foi essa virada, né? Porque a gente que veio antes do Google ter chegado, para agora, a gente não consegue mais imaginar a vida sem. Mas e quem nunca teve isso, né? É muito doido. E o que vem lá pela frente é mais louco ainda a gente pensar como é rápido essa revolução toda que acontece, né? E a gente tem muito orgulho de olhar para trás e ver a importância do Android também no Brasil, né? O Android foi um dos grandes responsáveis também por ajudar essa democratização de acesso, porque a gente veio com um celular que é mais acessível, que tinha muito mais opções no mercado, marcas diferentes que os consumidores podiam escolher, e hoje a gente tem mais de 80% aí dos consumidores usando um telefone Android. Nossa, eu não sabia que era isso tudo. E a gente consegue dar acesso, né? Eu acho que essa democratização que a gente estava falando pelo YouTube, eu acho que essa é a beleza para todo mundo, que é uma das grandes frentes aí do Google, e isso acontece muito no Android. Então, essa importância é muito grande. E falando assim, de para todas as frentes, o Brasilzão e etc., na tua opinião, assim, como diretora nessa posição que você tá, qual que é a maior dificuldade para você falar para todo o Brasil?
tão diverso, né? Exatamente, eu acho que é como a gente consegue passar uma mensagem, mas como é que a gente personaliza, como é que eu falo para você do jeito que você quer ouvir e como é que eu falo para o outro do jeito que ele quer ouvir e o que te move. Então a gente tenta achar as grandes verdades, né? As verdades que são mais universais, quais são as dores. A gente tem as especificidades, mas o que está passando por todo mundo? O que muita gente está sofrendo? Uma das coisas que a gente viu que o brasileiro mais sofria, principalmente nas grandes cidades, era uma questão de segurança. Uhum. Então, essa foi uma das seguranças, principalmente a roubo de celular. E toda a questão de privacidade, de dados, de acesso a tudo isso. Então, essa foi uma das frentes que a gente olhou, levou para os nossos times de engenharia e a gente lançou no ano passado, que eu tenho super orgulho de falar disso, não pelo problema, mas pela solução que a gente trouxe. Que foi o projeto dos policiais. Dos policiais, a gente foi uma forma da gente amplificar, mas a gente lançou antes disso o produto em si. Então, a gente conseguiu mostrar esse problema que era muito do Brasil, mas que, infelizmente, acontece em outras áreas do mundo. E a gente lançou pela primeira vez no Brasil um recurso que foi feito primeiro para cá, que são os recursos de proteção a roubo no Android. Então, hoje, se você está andando e tem o celular furtado e vê um movimento brusco, o celular automaticamente a tela trava. Então, você tem um tempo para poder travar suas contas, para poder se proteger. Se por acaso também, mas o celular não foi roubado, ele foi furtado, quando você percebe que você não tem ele, tem um android.com/lock que você pode ir lá simplesmente com o seu número de telefone e bloquear. Então, são recursos que, de uma forma fácil, a gente consegue ajudar os consumidores. E aí, essa é uma verdade brasileira, uma realidade ampla que a gente consegue ajudar. E aí esse projeto puxando o gancho do projeto dos policiais, a gente entendeu que, obviamente, carnaval é um dos momentos que as pessoas estão na rua, elas querem sair mais, elas querem sair com o celular, mas é um momento também de aglomeração, onde muitas dessas situações podem acontecer. Então, a gente fez um trabalho de comunicação, então a gente também de redes sociais e de trabalhar com os consumidores para contar ainda mais sobre esse recurso, mas também com os policiais que estavam na rua. Então a gente fez uma educação em diversos estados para educar os policiais de quais são as formas que as pessoas podiam se proteger e quando alguém fosse falar com eles, eles podiam indicar a melhor forma da pessoa poder já bloquear o celular. Legal, porque isso é uma preocupação genuína, né? É realmente você conseguir transformar a vida das pessoas com aquele recurso que está nas suas mãos, né? Isso é olhar para o Brasil de verdade, né? Que é o Brasil que tem, enfim, várias vantagens, mas ao mesmo tempo a gente também não pode negligenciar aquilo que é uma dor, né, do consumidor. Mas você já foi formada em arquitetura? É uma loucura, né? É uma Como vida assim, passada. Gente? O que te trouxe, assim, para a publicidade? Mas também o que é que a arquitetura te agregou e te agrega hoje em dia? É um longo caminho, mas eu acho que tem uma lógica, tá? Parece não ter, mas tem. Eu fiz arquitetura na Universidade de São Paulo, aqui na FAU, e é um currículo amplo, então não só arquitetura, mas tinha muita parte de design. Então eu já fui levando a carreira mais para o design. Sim. Entrei na parte de embalagens, e aí eu descobri a internet. Desculpa, eu sou desse tempo onde a internet estava surgindo. E aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, esse é um caminho muito interessante, e fui fazer uma especialização, fiz um mestrado em comunicação, e aí já fui dirigindo a carreira mais para o lado ainda da criação, mais para a internet. E aí eu sempre gosto de contar que a primeira vez que eu vi um wireframe, a gente chamava, como fosse uma planta baixa de um site, né? Porque a gente fazia sites naquela época. Talvez a gente não faça tantos hoje em dia. As marcas tinham essa preocupação, né? De comunicar pelos sites. Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, que era a arquitetura de informação. Hoje chama UX Design, a gente também vai mudando as nomenclaturas. E aquilo é muito parecido, né? Aquilo no final, se a gente vai refletindo nesse encadeamento, é muito olhar de novo para o consumidor. É facilitar como é que eu faço essa interação mais fácil, qual que é o fluxo mais fácil, que isso acontece desde a arquitetura, vai pelo design, vai também quando a gente chega numa interação digital. E aí, enfim, dentro da agência de publicidade, comecei em agências digitais, passei pela criação, passei por essa área de informação, e aí passei depois mais para uma área de negócios, de atendimento ao cliente, e aí foi um pouco do encadeamento aí para o marketing. E falando também faz sentido, não faz? Parece muito sentido, louco, mas faz tem uma sentido. onda. Eu nunca tinha pensado que poderia fazer, mas agora faz para mim. Porque realmente a arquitetura ela tem muito esse olhar, e quando a gente vai para o digital e leva para essa arquitetura digital, faz todo sentido chegar até aqui. Até Tem porque fluxos, dentro desse né? lugar que você tá,
faz, né, tem uma conexão, tem um fluxo, né, tem um motivo para chegar até aqui, faz todo sentido. Inclusive, é legal saber, porque eu tenho vários amigos também que fazem arquitetura, mas são apaixonados por isso, e às vezes a sensação que as pessoas têm é que as coisas são muito fechadas numa bolha, mas você pode abrir seu campo visual, né, tem muito além daquilo que você pode ver. E é um curso incrível de fazer, não me arrependo em nada, é um curso muito bacana, foi ótimo. Qualquer estímulo para estudar, para aprender é sempre vantajoso. Você passou também por todo esse processo, por toda esse capinada de mato, mas falando de marketing também, né? No sentido não só das empresas que foram ocupando esses lugares e foram catequizando e levando essa informação para as pessoas de um jeito positivo, mas muito também sobre a mudança do comportamento do marketing, né? As agências, elas eram mais tradicionais, elas olhavam muito pro off, de forma muito mais agressiva, depois mais para os meios tradicionais. E o Google foi o grande responsável por fazer essa transformação do marketing ser digitalizada. Como foi esse processo? Como você avalia hoje o cenário atual do marketing, de uma forma geral? Eu acho que a gente está num momento muito especial, né, do marketing. Eu fico muito feliz de ter acompanhado esse movimento lá de trás, da gente ter que convencer, né, no meu mundo de agências, convencer os clientes e mostrar essa possibilidade do digital, e a gente estava nesse começo, mas agora com a inteligência artificial, realmente é um outro momento. É um momento onde eu realmente consigo, aquilo que a gente estava falando, de ser personalizado. A gente consegue chegar na pessoa com o que ela precisa, e não preciso mais fazer aquelas segmentações clássicas que eu tinha lá, do 18, 24, homens, etc, etc. Então, agora a gente consegue olhar pelo comportamento mesmo. Comunidade, a gente fala. Pelas comunidades, pelo uso, pelo interesse. E a inteligência artificial está aqui para nos ajudar com a mensagem certa para a pessoa certa. Então, eu acho que é fazer realmente o marketing que é muito mais pessoal, e efetivo, muito mais personalizado, e o resultado é muito mais efetivo. A gente já tem dados das empresas que falam que estão usando inteligência artificial de um resultado muito maior do que as que não estão usando. Eu acho que cada vez mais é muito menos sobre personas, né, faixa etária, tal, e muito mais sobre o que é que conecta essa pessoa, como atinge, né? A gente fala disso também na influência, no marketing de influência, na Creator Economy tá muito voltada para esse caminho também, vamos desmistificar um pouco esse lugar de persona, né, de target específico, aquilo ficou um pouco ultrapassado, agora a gente tá querendo muito mais ver quais são os elos de conexão, né? Exato, a gente até ainda usa isso, não é que a gente nada joga tudo, né? Não é nada, joga tudo fora, mas dentro disso eu consigo ter o gamer, eu consigo ter quem gosta de moda, eu consigo direcionar e entender o que funciona para cada um. Maia, e eu vejo que você é muito envolvida também em sustentabilidade, né, nas práticas ESG, e isso, na verdade, é um caminho muito, muito sério, cada vez mais, e a gente vê muito isso lá fora também. Aqui no Brasil, a gente tem batido muito nessa tecla e as empresas estão entendendo a importância que isso traz. Queria que você falasse um pouco sobre o olhar que vocês têm para essas práticas de ESG e também um pouco mais de brasilidade. O que a gente vem estudando e vendo também é quanto o consumidor tem dado importância a isso e tem dado importância a comprar de empresas que são responsáveis, que têm essa responsabilidade com esse legado do que vai acontecer com o planeta, com as pessoas, com a comunidade onde elas estão. Então, a gente tem essa preocupação, não só o Google, mas como a gente ajuda nossos clientes a pegarem esse caminho. Em relação à sustentabilidade, o Google é uma das empresas que já muito cedo fez um compromisso de ser neutro para carbono até 2030, e a gente já vem avançando nesse sentido, e também em relação a todas as questões sociais, enquanto a gente faz toda a questão de pertencimento e de olhar para essas comunidades e como a gente faz com que a tecnologia seja acessível a todos. A gente acha que é muito importante cada empresa também olhar para o ESG, mas no que ela é responsável de fato, no que ela pode contribuir, o que é core da sua empresa. Eu acho que esse é uma dos pontos mais importantes quando a gente pensa em ESG, o que é o impacto que a sua empresa faz e aonde você de fato pode contribuir, não é num negócio paralelo, é realmente no core. E como é a tecnologia, a gente foi olhar muito para a educação. Então, hoje, uma das coisas que a gente mais se importa é como é que a gente faz com que a tecnologia seja acessível para todo mundo e que ela ajude mais gente. Então, um dos programas que eu tenho mais orgulho é o Cresça com Google, que é um programa que já existe desde 2017 na empresa. E a gente já treinou mais de 3 milhões de pessoas no Brasil. Milhões. 3 milhões de pessoas em habilidades digitais. E aí a gente vai mudando os produtos e as formas como a gente vai se aproximando, mas a importância é como é que eu deixo essa tecnologia para todos, né? Como é que a gente ajuda com que a tecnologia melhore a vida de mais pessoas e não
concentre ainda mais no Brasil. E isso está acontecendo também com a inteligência artificial. Então, a gente também acredita que a inteligência artificial precisa ajudar mais gente. E a gente tem diversos programas. Um deles são os programas, eu não sei se você já ouviu falar dos certificados profissionais do Google. A gente tem, Eu ia falar sobre ele. a gente tem 7 cursos. Um deles é o Essenciais, né, a essência da inteligência artificial. Eu até fiz o curso também, vale a pena fazer. Eu quero fazer. É um curso curto e que ensina um pouco da base do que é inteligência artificial e como você melhorar o prompt, né? Acho que o grande segredo hoje da inteligência artificial generativa é como eu faço um bom prompt. Então... Que, inclusive, as pessoas falam que vão ter novos colaboradores nas empresas. Eu até vi recentemente uma matéria que vai ter agora, algumas agências já estão contratando eu não sei como é que eu vou falar isso, mas eu acho que é como se fosse uma cadeira de AI, onde a pessoa ela senta ali, mesmo para ser líder, né, ser head, ser chefe daquele departamento, para trazer cada vez mais elementos de inteligência artificial para as companhias. Exato. Isso é uma tendência muito forte, que na verdade virou agora quase como uma questão necessária, né? Porque a inteligência artificial, ela acaba quanto mais você está envelopado dentro da sua empresa com ela, mais competitivo você vai estar no mercado, né? Uhum. Você concorda com isso? Não só concordo, como a gente tem dados até para dizer isso e que mostram que as empresas que estão usando, hoje são mais de 70% das pequenas e médias empresas no Brasil já estão usando inteligência artificial. Tem um estudo da BCG que fala sobre isso. Então é muito bacana da gente ver o quanto o brasileiro é otimista em relação à AI, o quanto o brasileiro está na frente no uso da inteligência artificial. E a importância de como isso pode ajudar na produtividade, né? Eu acho que num país com tanta dificuldade, num país onde os recursos são mais difíceis, onde a gente está tendo que sempre fazer mais, como a inteligência artificial vai vir realmente para ajudar, principalmente, eu acredito, essas pequenas empresas. Se eles não têm todos os recursos, não tem um especialista em mídia social, um especialista em análise de dados. Então, como a inteligência artificial pode vir justamente para ter esses novos recursos para ajudar, né? E como vão ajudar essas empresas a crescerem. E, Maia, é verdade que o brasileiro é um dos mais animados com a tecnologia da inteligência artificial? Exatamente. Hoje a gente tem a gente ranqueia entre os principais países que estão mais otimistas e não só otimistas que estão usando. Hoje o Brasil é um dos países com maior uso do que a média global em inteligência artificial. Caraca, mas por que tu acha que isso acontece? Eu acho que isso é do brasileiro. Eu acho que a gente vem fazendo, né, isso em muitos produtos. A gente é um dos principais usos de redes sociais. O brasileiro é curioso e meio destemido, né? Então gente se joga. Então a gente vem vendo isso, né, no digital ao longo dos anos. Eu acredito muito nisso. O brasileiro tem essa tendência a procurar, a querer compartilhar, a querer estar na frente e falar, você já viu esse? Você já usou aquele? E também, às vezes, até tirar uma boa vantagem no sentido positivo, né? No sentido de, tipo, se eu posso aqui otimizar e ter mais... O brasileiro é empreendedor, né? Tem esse sangue de empreendedor. Então, eu acho que esse lugar ali de otimizar, de ser mais competitivo, de buscar ativos que possam melhorar realmente a produtividade, isso tudo ajuda muito. Mas também vai vir muitas novas carreiras, novas cadeiras que são novas. Lembra que a gente antigamente nunca imaginava que existiria um influencer ou existiria um motorista de Uber, por exemplo. E hoje a gente já pode imaginar que nos próximos 5 anos terão novas profissões. Uhum. Quais que você acha que vão ser as mais quentes, assim? Eu acho que prompt, com certeza, né? Ai, difícil dizer, né? Eu odeio fazer essa futurologia que alguém vai voltar nesse vídeo e falar, o que essa daí falou atrás. É difícil, mas eu acho que essa provocação dos prompts, assim, eu acho que as pessoas estão querendo muito aprender. Muito. Como que eu peço, né? Como que eu peço? Porque eu acho que é como a gente aprendeu até a busca, né? Lembra lá atrás que você falava que o Google não funcionava, eu não conseguia, eu pedia, eu tinha que refazer a busca e fazer. Da mesma forma a gente vai aprender. E a inteligência artificial também vai evoluir. Vamos pensar como ela era 2 anos atrás e onde a gente está hoje. Vai ter uma evolução disso, mas como que a gente faz pedidos melhores? Como você sabe ser bem certeiro? Para você usar os prompts, você precisa falar muito claramente o que você quer, a forma como você quer o resultado final, então ser bem específico, quanto mais específico você for, melhor a resposta. Super, e eu estava falando sobre isso em outro podcast que era exatamente sobre esse tema, que é, cada vez mais, as pessoas precisam estudar. Não é que a inteligência artificial ela vai substituir a capacidade de estudo, porque até para você pedir para ela, você precisa ter capacidade técnica para isso. Então, por exemplo, se eu pedir uma imagem
ou um fotógrafo pedir uma imagem, a imagem vai vir completamente diferente e provavelmente o que ele vai pedir vai ter muito mais uma habilidade ou um resultado diferenciado. Então, eu queria muito falar sobre esse tema das pessoas acharem que a inteligência artificial ela vai ser simplesmente um artifício para você parar de estudar, ou parar de trabalhar, ou parar de se capacitar. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que ela ajuda a fomentar, mas ao mesmo tempo você precisa ter capacidade técnica para isso. Exato, é como ela te possibilita mais coisas, mais acesso. Por isso que a gente acha que é tão importante treinar as pessoas, por isso que a gente acha que é tão importante dar mais acesso para que elas possam progredir. Voltando lá nos certificados que a gente estava contando, dentre esses cursos que a gente faz e oferece, a gente sabe que hoje 88% de quem fez algum dos certificados teve alguma evolução na carreira, seja conseguiu um emprego novo, ou mudou de carreira, ou avançou na própria carreira. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, é sobre você estar sempre aprendendo e isso vai te ajudar a evoluir. Então, a inteligência artificial não está te tirando isso, ela é mais uma ferramenta, pelo contrário, para potencializar esse aprendizado. Maia, mas como que eu faço para participar desses certificados? É acessível? É de uma forma fácil? É super fácil, eles estão todos acessíveis no Coursera, que é uma plataforma de ensino bem conhecida, e você pode acessar esses cursos pelo celular, dá para fazer por lá, não precisa de nenhum pré-requisito para fazer esses cursos, então são cursos que qualquer pessoa pode fazer, e ele vai desde gerenciamento de projeto, design, TI, inteligência artificial, que a gente mencionou, então tem diversas áreas e é simplesmente acessível pelo Coursera. Eu imagino que como esse poder da inteligência artificial está sendo muito rápido, internamente vocês também devem estar vivendo uma grande revolução, que é para correr com tudo isso, trazer isso para os usuários, porque eles também cada vez mais pedem, mas o mercado também pede, dentro de casa, assim, dentro do Google. Como que tá essa revolução da inteligência artificial? É uma revolução, né? Eu acho que é uma revolução para todo mundo. E é uma revolução interna, a gente também tá junto, desde como eu trabalho e como é que eu faço melhor o que eu trabalho, ou como eu consigo fazer mais coisas. Eu não acho nem que é apenas sobre produtividade, é fazer coisas que eu não conseguiria fazer. Eu não sei se você já testou, mas eu adoro o Notebook LM, não sei se você já conheceu essa ferramenta. Era uma ferramenta onde você pode incluir os seus arquivos, então você coloca arquivos, seja um Excel, seja uma apresentação, uma planilha, você pode colocar lá, e aí você pode conversar com esses arquivos. Então, é como se você tivesse Qual que é o nome? Notebook? Notebook LM. LM. Então, ele é acessível e você consegue fazer tudo isso de uma forma muito simples e você consegue praticamente ter uma conversa, assim como você teria com um prompt, mas ele só vai procurar dentro desses arquivos. Então, eu vou subir um estudo de mercado que eu tenho e vou perguntar qual que é a região que está mais propensa a usar AI. E aí ele vai procurar, ele vai me falar, e ele vai me mostrar da onde ele está se referindo no documento. Então eu posso ainda checar se ele não está alucinando ou fazendo alguma coisa, porque ele está olhando dentro daqueles arquivos, ele não está procurando em toda a base de treinamento. Então é super interessante e fazendo coisas que eu não conseguiria fazer, talvez, ou que me demandariam muito mais tempo. Cara, é muito legal, porque todo amigo que eu converso me dá uma dica de um aplicativo diferente. Sério, assim, depois eu até quero fazer uma gravação no final de, 5 dicas de aplicativos de AI que você tem que ter já por Maia. E eu queria também entender um pouco sobre esse machine learning, né, que está influenciando a automação de mídia no Ads, né? De que maneira a criatividade humana soma nesse processo? Acho que a gente sempre soma, eu acho que é mais a inteligência artificial ajudando a dispersar isso, né? Então, ele está conseguindo entender os comportamentos, te dar insights de onde está funcionando, de onde não está, priorizando os conteúdos que estão funcionando mais para você otimizar e fazendo. Então, eu acho que ele é realmente o multiplicador do que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue dar as imagens, dar os textos, e a inteligência artificial vai combinando essas informações e servindo para o consumidor certo a informação correta. Não, e falando assim, então, da cozinha da publicidade, assim, entrando um pouco, a gente quando senta com o time de mídia e a gente vê uma apresentação de vocês sobre as possibilidades de mídia mesmo, é absurdo como vocês estão gigantescos no sentido de evolução, de capacidade, de acessar pessoas, de chegar em vários lugares, né? Isso é muito grande, assim. Você vê de 5 anos atrás para agora as possibilidades que você como marca pode entrar. Mas uma dúvida que eu tenho, e é uma dúvida realmente genuína, hoje
dentro das agências, das maiores agências globais, a gente entende isso muito claramente sobre essa questão da mídia, de como eu coloco tal. Como que o Ads pode, ou já faz, para chegar em pequenas e médias empresas, para ajudar essas pequenas e médias empresas a expandir melhor a sua capacidade de marca? Hoje já está disponível, então eu acho que essa é a grande vantagem aqui, né, das nossas ferramentas. Elas estão disponíveis para as grandes agências, para os grandes clientes e também as mesmas ferramentas para os pequenos empreendedores. Então, no mesmo Google, no mesmo Ads, ele pode servir com essa forma. A AI já está embedada. O Google já vem investindo em inteligência artificial há mais de 10 anos. Ela estava no que a gente fala nos encanamentos, ela estava ali, a gente talvez chamasse por outros nomes, automação, mas era a inteligência artificial. Então, hoje, quando você responde um e-mail do Gmail e vem aquela resposta automática, aquela resposta inteligente, que ele já te sugere, aquilo é inteligência artificial e já estava. Quando você está no Google Maps e tem aquela rota, que eu adoro, aquela rota sustentável, vem uma folhinha onde você gasta menos combustível para poder se deslocar, também inteligência artificial. Fotos, cheio de inteligência artificial por trás no Google Fotos. Então, essas coisas já estão lá, e quando um cliente está usando o Google Ads, ele também está usando inteligência artificial para poder servir melhor esses anúncios, para poder mostrar melhor. Maia, hoje, como empresa global, e a gente falando de revolução, de inteligência artificial, e a capacidade que vocês têm de lançar coisas o tempo todo, coisas novas, coisas muito marcantes, como que vocês aqui no Brasil bebem dessa fonte global, assim? Como que é esse update de tudo que acontece? Eu tenho super curiosidade de saber disso. Eu também, assim. que é uma loucura. Várias vezes você vai me encontrar e vai falar, mas você viu que vocês lançaram isso? Eu falei, não vi. Não dá tempo. Não dá pra ver tanto. Então, a gente tem muitas comunicações internas, a gente tem muitas reuniões onde são apresentados, mas às vezes a gente perde também. É uma quantidade de informação, o que é a beleza do Google, Claro, né? De claro. tantas informações, mas várias vezes eu sou pegada por alguns amigos, até família, falando, olha, vocês lançaram não sei o quê. Eu falei, me conta mais. Mas acontece. Chega uma hora que a gente precisa desapegar. No começo eu ficava muito incomodada de falar, nossa, eu não acompanhei, não consegui chegar. Mas chega uma hora, que bom que a gente está indo tão rápido. E qual o que bom desafio que isso tá acontecendo. por exemplo, uma marca global, que é uma Love Brand, conseguir ser Love Brand no Brasil? Conseguir ser essa Love Brand, ser esse Google com sotaque que a gente estava falando, assim, qual que é a chave aí que vocês conseguem regionalizar ou nacionalizar essa marca, que ela é mundial? Eu acho que cada país deve ter sua forma de conduzir, né? A gente tem uma grande preocupação nisso, para não parecer uma coisa que que está olhando por cima e não está entendendo realmente os problemas. Então, é uma grande preocupação entender o usuário para a gente. Então, a gente fala muito sobre isso lá dentro. Como que a gente está conectado com o consumidor? Como é que a gente está conectado com as empresas e o que elas estão precisando? A gente realmente entender as necessidades locais, e aí daí saem projetos como esse da segurança, saem algumas outras frentes onde a gente realmente responde a problemas locais. E a gente também tem as formas de marketing onde a gente vai fazer campanhas locais. A gente faz algumas campanhas a gente traz quando elas fazem sentido, mas a gente testa, a gente vai olhar se faz sentido, ou senão eu vou criar uma pensada na minha realidade local, no problema que o meu consumidor enfrenta. E uma das coisas que a gente adora é o nosso Doodle, né? Que é o nosso logo do Google, que às vezes a gente muda, e é muito a marca, é uma das coisas que aconteceu lá no comecinho, há 25 anos atrás já tinham isso. Ele começou, é engraçado, é um fato curioso que ele começou, os fundadores iam para aquele Burning Man, que é um festival nos Estados Unidos, e aí para avisar os poucos usuários que tinham do Google na época de que não teria suporte, que eles estariam fora, eles mudaram e colocaram, é um bonequinho horroroso, se você assim? For olhar, é um palitinho. Era quase como tipo assim, estamos off. Não, tô passado. Estamos no Burning Man, a Que gente já massa. volta. E aí isso virou uma marca muito presente, uma forma da gente brincar com uma página que é tão importante, e a gente olha também para as personalidades brasileiras, para os momentos brasileiros, vem umas surpresas boas por aí esse ano também, de como a gente olha também a cultura brasileira e a gente homenageia isso. Então é uma das formas super importantes que a gente tem de conectar. Eu acho muito lindo, assim, eu como nordestino, assim, quando eu vejo alguma coisa que traz pra gente, eu fico, porra, olha isso, o Google falando, é um senso de pertencimento, de orgulho, assim, muito legal legal bacana. Mesmo. É um pouco do que a gente acredita, né, nesse país tão grande, a gente conseguir valorizar de fato as culturas que esse país tem, trazer a multicultura de verdade para as marcas, para as campanhas e para tudo isso. Eu queria te pedir 3 top apps de AI que você tem usado no dia a dia. Um você já falou, né? Notebook LM. A gente, ele é um site, ele é super
adoro usar. O Gemini, né, que é a nossa inteligência artificial também, tem usado lá dentro. Tenho agora geração de imagem, geração de vídeo, então você consegue fazer um monte de coisa lá dentro. E tenho usado o próprio Gmail. O Gmail agora tem o Gemini integrado, então você consegue lá. Massa. É o máximo, vem aqueles e-mails. Desculpa, gente, quem escreve e-mail de paginona? Então. Me resume e-mail. Sonho! Por favor, dá uma resumida. Parabéns pelos 20 anos. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você trouxe. Assim, eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu espero que os próximos 20 anos a gente esteja aí acompanhando essa revolução que ajuda tanto a gente. E eu fiquei muito feliz, estou muito honrado. Muito obrigada, adorei a conversa, foi ótimo, muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, foi maravilhoso, aprendi muito. E acompanhem esse nosso podcast, que tem muita novidade vindo por aí. Valeu!